Olá, meu nome é Marcelo. Oi, meu nome é Melissa. Oi, eu me chamo Davi e vamos falar um pouco sobre a proposta 1, que aborda sistemas especialistas apresentando suas funcionalidades, arquitetura e aplicações. Bom, para começar, sistemas especialistas são programas que analisam dados específicos e tomam decisões usando lógica simbólica e em base de conhecimento fornecida por especialistas da área. Eles são amplamente utilizados em setores industriais e financeiros, mas recentemente têm ganhado espaço na área da medicina. Como exemplo desse sistema, trouxemos o Meissen, um dos primeiros especialistas na medicina. Desenvolvido na década de 1970 pelo Dr. Edward Shortleff, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o Meissen foi criado para auxiliar médicos na escolha de antibióticos ideais para tratar casos de bacteremia ou meningite. Ele fazia isso analisando as características do organismo infectado e recomendando um tratamento específico para cada um dos pacientes. E agora eu vou passar para a Melissa falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades e arquitetura. A base do conhecimento do MySim dispõe de uma ferramenta que permite que especialistas ensinem aos sistemas regras terapêuticas consideradas úteis em suas práticas clínicas. No motor de inferência, ele é capaz de receber dados tanto do usuário quanto da base de dados e de conhecimentos, estabelece metas de decisões e elabora conclusões baseadas em raciocínio automático. No caso do MySim, o sistema opera com regra do tipo if-then, que resultam em conclusões ou recomendações de tratamento. Agora eu vou explicar aqui um pouco essa imagem e diagrama esquemático, que é basicamente o paciente, ele é feito perguntas ao paciente, e essas perguntas vão para o sistema, né? Pode ser o médico fazendo ou através de um formulário que o usuário preenche, o paciente, no caso, ou o médico. E essas perguntas vão para o sistema. Essas informações é feita uma processada pelo motor de inferência, né? Pelo caso, pelo MySim. E ele retorna com possíveis soluções. Caso alguma dessas questões dão negativa, ele desconsidera aquela opção, aquele diagnóstico, e tenta pesquisar através dos sintomas, ver se precisa fazer novas perguntas para o paciente. Ele faz novas perguntas, se for necessário, e veja uma nova situação, vê um novo caminho para poder ver um novo diagnóstico. E o sistema, né, ele fornece informações detalhadas do diagnóstico e do tratamento que a pessoa vai precisar fazer, se for necessário, né? Então, ele dá, ele é completo, tanto na parte de você ver qual é o resultado, e também ele explica para o paciente, né, o porquê de retornou aquele resultado. Agora eu vou passar para o Marcelo e ele vai falar sobre aplicações práticas. Bom, antes de tudo, a gente precisa falar sobre os impactos positivos trazidos pelo Meissen, que foi o pioneiro entre os sistemas especializados. Bom, ele, a partir desse trabalho e desse funcionamento que a Melissa explicou, ele produzia diagnósticos comparáveis aos realizados por especialistas humanos. E, além disso, ele também deu norte, ele inspirou a área de engenharia do conhecimento, que é o campo dedicado a capturar e estruturar o conhecimento heurístico de especialistas. E, a partir disso tudo, ele revolucionou a ideia dos sistemas especialistas e da IA, não só no uso médico, mas em outras áreas também. No entanto, embora tenha vários impactos positivos, algumas limitações, algumas barreiras impediram a aplicabilidade desse software no cenário real. Por exemplo, os custos altos para a alimentação dos bancos de dados, dada a tecnologia limitada que existia na época onde ele foi criado, acabou ocasionando a obsolescência da base de conhecimento, né? Devido à dificuldade dos médicos de continuamente alimentarem esse banco de dados
o banco de dados e os diagnósticos eles acabaram se tornando obsoletos. E devido à responsabilidade legal no que diz respeito a quem seria responsabilizado caso o software errasse ou desse um diagnóstico errado, recomendasse uma medicação que não fosse correta ali para o tratamento do paciente, quem que seria responsabilizado? Né? O médico que fez uso da ferramenta, o médico que alimentou o banco de dados que gerou aquela resposta. Então, devido a isso e devido à dificuldade de aplicar o sistema, de utilizar o sistema na clínica médica, na realidade, a comunidade médica, de maneira geral, teve um pouco de dificuldade para aceitar esse sistema especialista na época. Então, aqui a gente conclui o nosso trabalho, né, sobre o Mycin. Embora ele não tenha sido aplicado na realidade, ele mostrou como uma máquina, a partir de uma base de conhecimento que era fornecida por especialistas, e um motor de inferência que processava essas informações e essas requisições, era capaz de fornecer respostas precisas, né, um diagnóstico preciso para o paciente, ali no caso do sistema especialista médico, que foi o Mycin. E, embora ele não tenha sido aplicado, né, na realidade, ele foi um norte para a IA e para os sistemas especializados, mostrando como desafios práticos, mostrando como a gente pode resolver desafios práticos até hoje, desde aquela época e até hoje. Por fim, a gente conclui aqui a nossa apresentação, disponibilizando as referências que a gente utilizou durante o nosso trabalho e agradecemos a atenção.